Estamos começando mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, vamos conversar um pouco sobre alguém que teve participação direta nos eventos finais da vida de Jesus Cristo. Mas, para falar dele, é preciso retomar as escavações ocorridas em Cesareia Marítima, norte de Israel. Cesareia, na verdade, foi uma antiga e complexa estrutura portuária que causou interesse nos arqueólogos a partir de 1959, quando o casal de exploradores Edwin e Marion Link se dirigiram a Israel para explorar os restos daquele antigo porto. Várias coisas foram ali escavadas e exploradas, revelando, por exemplo, antigas e milenares ânforas depositadas no fundo do mar. Aquedutos em estilo romano também estavam ali muito bem construídos, muralhas bizantinas bem preservadas e, finalmente, um teatro romano do primeiro século depois de Cristo. Desde aquele tempo, jovens de todo o mundo participavam das escavações em Israel. E foi assim que, em 1961, um jovem italiano percebeu neste setor próximo ao teatro uma pedra com antigas inscrições em latim. A pedra estava em segundo uso, ou seja, mesmo na antiguidade, ela foi removida de seu lugar original e agora servia como degrau de uma escada. Mas a inscrição parcialmente danificada era muito fácil de ser lida. Ali é possível ver em 3 linhas o nome Tiberium, Pôncius, parcialmente legível, Pilatus, Prefectus Iudae, que significa ao imperador Tibério de Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Como você pôde perceber, a primeira palavra, Tiberium ou Tibério, referia-se evidentemente ao imperador de Roma, que, segundo o evangelista Lucas, foi contemporâneo aos tempos em que Jesus já era adulto. Falando especificamente do início das pregações de João Batista, Lucas 3, verso 1 diz: no 15º ano do reinado de Tibério, sendo Pôncio Pilatos prefeito da Judéia. Ora, Tibério governou Roma de 14 a 37 d.C., sendo, portanto, o imperador que cobriu toda a fase ministerial de Jesus Cristo. Mas, e Pilatos? Quem ele era? Como chegou ao poder? O que podemos levantar historicamente de sua pessoa? Sua imagem ficou conhecida graças à Bíblia pela forma franca como ela o descreve. Pilatos foi fraco e cedeu aos pedidos do povo para crucificar a Jesus de Nazaré. Também são notórias a sua frustrada tentativa de salvar a Jesus e sua covarde atitude de lavar as mãos do sangue daquele justo. E não podemos nos esquecer do que muitos consideram a maior oportunidade jamais perdida em todos os tempos. Foi quando, diante de Jesus, Pilatos lhe perguntou quid est veritas, que quer dizer o que é a verdade. Mas pena que ele nem esperou para ouvir a resposta do mestre. Mal ele sabia que diante de si estava a mais pura fonte de verdade de todos os tempos e que a verdade é um instrumento que liberta. Mas afinal, quem era Pilatos? Quem era o homem por detrás da capa de procurador romano da Judéia? Bem, Pilatos é mencionado fora da Bíblia por outros autores da antiguidade, como, por exemplo, o historiador romano Cornélios Tácitos, que menciona, inclusive, a ligação entre Pilatos e a ordem para crucificar Jesus. Tácito nasceu por volta do ano 52 d.C. e se tornou governador da Ásia por volta de 112 d.C. Veja o que ele escreveu. Cristo, o fundador do nome cristãos, foi executado por Pôncio Pilatos, o procurador da Judéia, durante o reinado de Tibério. No ano 6 d.C., a Judéia se tornou parte de uma larga província romana chamada Iudeia, em latim. Esse nome, Iudeia ou Judéia, é a combinação entre o nome próprio Judá, um dos filhos de Jacó, e uma das tribos de Israel também, com o nome Idumeia, que seria a bíblica Edom, território de Esaú, irmão de Jacó. Por isso é importante entender que a província romana tinha contornos geográficos diferentes da região de Judá no Antigo Testamento. Ela incluía, além da Judéia, as regiões da Idumeia e Samaria, deixando de fora a Galileia, a Pérea, Decápolis e Gaulanites, que seriam as atuais colinas de Golã. Nos tempos de Herodes o Grande, tudo isto era administrado desde a capital, que ficava em Jerusalém.
Mas com a sua morte no ano 4 a.C., houve uma divisão entre seus filhos e o reino virou uma desorganização total, a partir pelo fato de que todos se chamavam Herodes. É que, de acordo com seu testamento, que depois seria anulado por Augusto, o seu reino deveria ser dividido entre seus filhos que ainda viviam. Então, o novo mapa ficou assim. A parte Salmão pertenceria a Herodes Arquelau, seu filho com Maltice, a samaritana. A parte em roxo ficaria com Herodes Antipas, que também era filho de Maltice. A parte marrom ficaria com Herodes Filipe, filho de Cleópatra de Jerusalém. Esta pequena extensão amarela, mais abaixo do mapa, foi um dote dado pelo próprio imperador César Augusto a Salomé, irmã de Herodes o Grande e tia dos herdeiros do rei. O resto foi anexado à província da Síria. Mas há ainda um outro Herodes, também chamado Filipe, que ficou de fora do testamento. É que ele era filho de uma certa Mariamne, amante do rei, e talvez por isso não recebeu nenhum território na partilha da herança. Apenas foi para Roma e ficou vivendo lá como um playboy, às custas do dinheiro de sua família. Ele só ia a Jerusalém de vez em quando para passar uma temporada. Aliás, foi esse Herodes que se casou com a ambiciosa Herodias e acabou trocando por seu irmão Herodes Antipas, o mesmo que, seduzido pela dança da enteada, terminou ordenando a morte de João Batista. Bem, essa família dos Herodes não possuía praticamente nenhuma virtude que pudesse ser contada, e até Roma sabia disso. Não passou muito tempo e uma série de revoltas populares começaram a surgir, demonstrando a incompetência dos filhos de Herodes para administrar a região e resolver os problemas. Só para citar algumas rebeliões. Judas o Galileu invadiu o templo e destruiu vários emblemas que havia no lugar. Simão de Pérea, um ex-escravo de Herodes, também queimou o palácio real de Jericó e Astronges, um outro revolucionário, iniciou uma rebelião na Judeia, que demorou 2 anos para ser sufocada. Roma já estava cansada de enviar recursos militares para aplacar rebeliões que os reis locais não poderiam controlar. O governador da Síria, Varus, teve de intervir várias vezes na região a pedido do imperador e chegou a crucificar milhares de rebeldes. Novos impostos foram cobrados apenas para fazer jus às despesas militares do império, até que finalmente, no ano 6 d.C., Roma deu um basta na situação, enviando um prefeito ou procurador para administrar os territórios dos judeus. Antipas e Filipe até continuaram governando parcialmente o seu território, mas Arquelau foi destituído completamente do poder e exilado na Gália. Quem comandava agora a região da Judeia era o prefeito ou procurador romano. Muita coisa mudaria na vida do cidadão comum com a chegada dos novos procuradores de Roma. O comércio e os impostos eram mais rigorosamente controlados. Até as mais simples compras passavam pelo crivo do imperador. O prefeito romano era o único com autoridade para sentenciar alguém à morte e comandar as milícias do império. E o primeiro prefeito enviado para integrar a região foi Compônios, que governou de 6 até por volta do ano 9 d.C. Pilatos foi o 5º desses prefeitos, que substituiu Valério Cratus no ano 26 d.C., ficando no poder até no ano 36. Mas não pense que este cargo seria uma honra, de jeito nenhum. A Judeia era um lugar caricaturizado pelos romanos como o fim do mundo. E para lá iam apenas aqueles que tinham uma espécie de castigo político. Não era um privilégio, nem uma promoção, ser convidado a administrar a Judeia. Ficar em Jerusalém? Pior ainda. Por isso os procuradores e prefeitos preferiram governar a região, fixando seu palácio não em Jerusalém, mas na cidade portuária de Cesareia Marítima, que mencionamos no início desse programa. Ali sim, seria um lugar mais agradável e seguro de se viver. Apenas em ocasiões especiais, como a Páscoa, que envolvia uma concorrência muito grande para Jerusalém, é que o procurador ia para lá, ficando alguns dias em seu palácio de despachos, chamado Pretorium. Foi, aliás, neste local que Pilatos recebeu dos anciãos do povo o caso de Jesus de Nazaré. De um modo geral, os procuradores respeitavam a rotina religiosa dos judeus.
até para evitar distúrbios, mas muitas vezes o conflito era inevitável. Aí o jeito era usar a força militar para que a coisa não tomasse proporções maiores e incomodasse o sossego do imperador que estaria em Roma. Relatórios tinham de ser periodicamente enviados, todos, é claro, para César, para que ele soubesse o que se passava na região dos judeus. Um exemplo do modo romano de evitar conflitos, respeitando as tradições judaicas, era a forma como as moedas dos procuradores eram cunhadas. Aqui estão moedas de Pilatos. Note que elas evitam a imagem do imperador ou do prefeito, trazendo apenas desenhos neutros, como um cajado, um vaso de oferendas e elementos da natureza. Tudo para evitar problemas com o mandamento judaico que diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, etc. As inscrições também eram modestas, traziam geralmente a data e as palavras gregas Tibério, Júlia e Casairos, que quer dizer César. As informações adicionais sobre Pilatos nos vêm de Filo de Alexandria, um judeu helenista que escreveu por volta do ano 40 d.C. um livro chamado Legatio ad Gaium. Nesse livro, ele menciona Pilatos e nos dá as informações a seu respeito. Veja o que ele escreveu. Um oficial por nome Pilatos foi apontado para ser o prefeito da Judéia, mas, ao invés de honrar a Tibério, ele causou muita confusão entre os judeus. No palácio de Herodes, que fica na Cidade Santa, ele instalou brasões de ouro. E quando isso se tornou conhecido do povo, eles apelaram para os 4 filhos do rei Herodes, que por sua vez rogaram a Pilatos para remover os brasões a fim de não violar os costumes judaicos. Mas ele era orgulhoso, teimoso e cruel. Por isso, recusou atender ao pedido. É claro que algumas descrições como estas, de ser Pilatos um homem cruel, teimoso e cheio de orgulho, podem ser fruto de um subjetivismo da parte de Filo. Mas o fato é que, pelo menos para alguns, ele realmente passaria esta imagem de crueldade. Interessante que, na continuação do relato de Filo, num dado momento em que os filhos de Herodes rogavam para que ele retirasse os brasões de ouro do palácio de seu pai, um deles apelou dizendo: ó Pilatos, não cause uma guerra, não cause uma revolta em meio ao nosso povo. Deixe a paz prevalecer, não insulte a nossa nação, nem traga desonra ao nome de Tibério. Na continuação, eles falam ainda: se você quer manter os brasões, mostre-nos um decreto do imperador e nós aceitaremos, porque nós respeitamos as leis de Roma. Perceba que esse tipo de argumento usado pelos filhos de Herodes é bem parecido com aquele que seria usado pelos líderes do povo para convencer Pilatos a crucificar Jesus. Este argumento está no Evangelho de João, capítulo 19, versos 6 a 8 e também depois no verso 12. Assim diz o evangelista. Ao verem Jesus, os principais sacerdotes e seus guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu não vejo nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: Se soltas a este, não és amigo de César. Não desonre a Tibério, foi o argumento dos filhos de Herodes. Se fazes isto, não és amigo de César, disseram os anciãos. Respeite a nossa lei, não insulte nossa nação. Nossa lei diz que esse homem deve morrer, etc. Como estes dois diálogos encontrados no Evangelho de João e em Filo de Alexandria se parecem. Isto mostra que realmente Pilatos era um homem que não nutria grande simpatia do povo. Também mostra que ele era um homem que temia terrivelmente a César e, apesar do poder nas mãos, era obrigado a ceder diante das chantagens feitas pelos anciãos e pelos líderes do povo. Isto contextualiza bastante o julgamento de Jesus que nós temos registrado no Evangelho. Flávio Josefo, outro escritor judeu contemporâneo de Filo, também relatou algo importante acerca do homem chamado Pilatos.
Numa ocasião, ele, Pilatos, causou um tumulto por gastar, sem permissão, os fundos sagrados do templo na construção de um aqueduto que traria água para a cidade de uma distância de mais de 70 quilômetros. Enfurecidos diante deste procedimento, uma multidão se formou em torno do tribunal de Pilatos, quando este estava visitando Jerusalém, e o atacou com violentas manifestações de raiva. Ele, por sua vez, pressentindo que uma revolta estava a caminho, colocou no meio da multidão soldados armados, mas disfarçados de populares, com ordens para não usarem sua espada, a não ser que o tumulto saísse do controle. Joséfo prossegue dizendo que Pilatos não pôde segurar muito tempo a situação e que os soldados estavam disfarçados no meio do povo, mas acabaram entrando em ação e matando vários civis. Então, Joséfo termina dizendo que os restantes da multidão, vendo que ele não estava disposto a negociar, finalmente fizeram silêncio. Alguns especialistas pensam que provavelmente Jesus estaria se referindo a esse episódio quando fez menção da morte dos galileus a mando de Pilatos. Este episódio está em Lucas, capítulo 13, versículos 1 a 3, que diz o seguinte: Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que eles mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependeres todos igualmente, perecereis. Aqui, a expressão misturar o seu sangue, que Jesus usou, deve ser entendida como sentido figurativo para indicar que a matança ordenada por Pilatos coincidiu com a hora dos sacrifícios no templo. Foi talvez esse episódio que obrigou Pilatos a ser um pouco mais tolerante com a multidão enlouquecida que pedia a todo custo a crucifixão de Jesus de Nazaré. Não seria prudente para ele, como prefeito, ordenar um novo derramamento de sangue dos civis. Mas o que vemos claramente nos evangelhos canônicos é que Pilatos estava receoso em condenar a Jesus. Entre as razões de seu receio, talvez estivesse o fato de que, se Jesus fosse morto, seus seguidores, que também não seriam poucos, e a entrada triunfal demonstrou isso, poderiam fazer uma guerra civil na cidade, e uma guerra era a última coisa que Pilatos queria em seu currículo para ser enviado a César. Por outro lado, não fazer nada com Jesus era comprar briga com os principais líderes do povo, que certamente tinham articulações políticas com Roma, especialmente através dos filhos de Herodes, e estes também poderiam encaminhar um relatório ruim para o imperador. A situação para Pilatos realmente era complicada. Ele estava num verdadeiro dilema. Mas existe ainda uma razão adicional apresentada unicamente no Evangelho de Mateus. A mulher de Pilatos, que segundo duas tradições bem tardias, se chamaria Prócula ou Cláudia. Não sabemos muito sobre ela. A Bíblia se limita a dizer que a mesma sonhou com Jesus e advertiu o marido de que não fizesse dano àquele galileu. Mas detalhes adicionais nos vêm apenas da tradição posterior, e é difícil assegurar a veracidade ou não de todas as informações a respeito dessa mulher. Algumas são realmente possíveis, como aquela feita no segundo século por Orígenes, de que a mulher de Pilatos terminou se tornando seguidora do cristianismo. Outras informações, tanto dela quanto de seu esposo, são certamente lendárias ou de pouco valor histórico. Uma informação possível de ser verdadeira é aquela dada por Tertuliano e Justino, antigos escritores do cristianismo. Eles mencionam o fato de que Pilatos enviou para Tibério um breve relato da crucifixão de Jesus. Mas se isso realmente aconteceu, este relatório perdeu-se no tempo. Não temos nenhuma informação dele, nada que possa ser concreto. A informação adicional seria apenas uma lenda. A última informação que temos sobre Pilatos, vinda de uma fonte autêntica ou pelo menos plausível, é aquela que mostra como ele terminou desastrosamente o seu governo. Um falso profeta apareceu na Samaria dizendo ter poderes para descobrir aonde estavam os vasos sagrados do templo que supostamente Moisés havia escondido. Para ele, estes vasos estariam no Monte Gerizim e ali deveria ser erguido um novo templo judeu.
Muitos samaritanos, então, pegaram armas e se dirigiram para o local a fim de se unirem ao falso profeta. Pilatos não pensou duas vezes, enviou tropas para lá e matou milhares de samaritanos. Os sobreviventes, então, correram para Vitélio, que nesta época ainda era legado da Síria, e acusaram Pilatos de praticar genocídio gratuito. Afinal de contas, a intenção de agrupar as pessoas era religiosa e não política. Pilatos, então, foi exonerado e intimado a comparecer em Roma para dar explicações a Tibério. Mas, para sua sorte, o imperador morreu antes que ele pudesse chegar até a corte do rei. Depois disto, não sabemos que fim levou a sua vida. Mas certamente poderíamos saber o que teria acontecido se ele tivesse dado mais atenção e reconhecido o homem sagrado que estava diante de sua presença. Ali, bem diante dele, estava a expressão exata da realidade, a encarnação viva daquela verdade a qual ele tanto almejava encontrar. Quid est veritas? O que é a verdade? Essa pergunta do político romano atravessou os séculos e chegou até nós, aqui, hoje. Você já se perguntou o que é a verdade? De acordo com a Bíblia, a verdade não é apenas um conjunto de doutrinas, credos, conceitos ou arrazoados, não. Ela é muito mais do que isso. A verdade é uma pessoa. Eu, disse Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Interessante que ele não disse, eu sou um dos caminhos, uma das verdades. Não, ele é a única verdade. Ninguém vai a Deus senão por ele. Portanto, a verdade não é algo que aprendemos, mas alguém com o qual relacionamos. E esse alguém tem um nome, Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ele é a verdade. Esta é a nossa grande esperança e desejo que também seja a sua esperança e a sua verdade. A gente se encontra aqui no próximo programa Evidências.